Luneta sonora na área para dizer que, enfim, estou no meu ambiente. Ok, é um ambiente que se parece muito com o antigo, porque está no mesmo lugar. É um ambiente que se parece muito com o que eu já tinha, com a diferença de que agora eu não tenho só uma parede, eu tenho quatro paredes. É um ambiente que eu quero trazer o máximo de vida possível, o máximo de criatividade possível e também o máximo de, como é que eu posso dizer, personalidade possível. E isso começou desde o início do mês. Eu tinha gravado uma frente de 5 episódios e por isso eu não falei sobre isso, até porque eu não sabia quando isso ia acontecer, né? E era justamente por isso que a meta do videocast é o episódio 200 e esse é o número 196. Por quê? Porque era necessário ter um ambiente, ter todo um esquema de privacidade, ter todo um esquema de estrutura mesmo. Uma estrutura que ainda não está completa porque a mudança é assim, ela acontece de forma escalonada. Primeiro você se adapta ao ambiente, isso já é uma coisa completamente consolidada. Mas você tem que dar a sua cara, a sua personalidade, o seu jeito mesmo. E é isso que está faltando de momento. Por quê? As paredes, elas ainda estão verdes. Como tem um outro cômodo da casa que também tem a mesma cor, foi por isso que eu pedi que as paredes fossem pintadas de azul. Isso ainda não aconteceu. Do mesmo jeito que tem uma parede aqui do lado, que tem um guarda-roupa, que precisa ser desmontado. E também a própria cama, porque o que eu quis é fazer do ambiente a minha própria casa dentro da minha própria casa. Então, isso explica também as próprias frentes de conteúdo, porque como eu não estava sabendo quando a mudança ia realmente acontecer, eu estava trabalhando com vários cenários. E dentro desses cenários eu pude trabalhar toda a temporada junina, que está sendo concluída já nessa segunda-feira, e também os cadernos, porque o 48 folhas, concluída a temporada do junina, faltava uma folha, estava feito e pronto. E eu vou explicar o que vai acontecer daqui em diante. E o caderno de 96 folhas, eu fiz ele todo desenhado, todo editado, todo feito. Não tem mais desenho para fazer no caderno de 96 folhas, é só publicar todos os desenhos todo sábado até o dia 2 de outubro. Isso, 2 de outubro. E uma outra coisa que eu também queria lembrar na questão das frentes de conteúdo é justamente o que vai acontecer depois do terceiro caderno de 48 folhas. Porque o cenário atual só vai me permitir fazer a folha colorida na próxima cor, ou pelo menos nas próximas duas cores, que são marrom e preta. Mas não um caderno de 48 folhas, que é o próximo. Porque vai ter toda a dinâmica de mudança de cenário, que ainda não aconteceu por completo. E eu preciso ter um cenário estável para poder voltar a desenhar com cadernos. E sobre cadernos, eu tenho 4 cadernos. E quanto aos 96 folhas, é justamente isso. O caderno sucessor do 96 folhas não tem necessariamente 96 folhas, tem 80. E são 3 cadernos de 80 folhas, sendo um deles horizontal. O 48 folhas vai ter um quarto caderno, mas ele não vai começar imediatamente no dia 11. Então eu vou ter uma sequência de desenhos aleatórios para postar, tipo o sobretela que eu tô há 2 anos postergando para procurar uma ocasião perfeita para postar, porque tem duas telas prontas, e a série de outras folhas que tem 2 desenhos aleatórios também esperando para serem postados. Então eu vou dar um jeito até
eu ter um cenário estável, porque eu ainda não tenho um cenário estável. Eu tenho uma localização estável, eu tenho um quarto estável, mas não tenho um cenário, porque não está reformado. Então é por isso que eu vou aguardar esse momento para, enfim, poder começar uma série regular. Quando tiver um cenário estável. E enquanto isso não acontece, eu vou vendo o que eu posso fazer. E quanto ao episódio 200, eu vou ver até quando eu vou ter esse cenário estável para, enfim, poder começar a gravar os episódios em vídeo. E isso também explica aqueles vídeos curtinhos que eu tenho gravado ultimamente e eu acabei fixando nas sextas-feiras porque é o espaço que eu arrumei por conta de todas as mudanças de dinâmica que eu tive que fazer por conta da temporada junina. Essas mudanças vão permanecer porque elas deram bastante certo, no sentido de que os vídeos começaram a pegar visualização e eu quero ver como é que o comportamento de rotinas, os temas de rotina vão se comportar. Então, tudo permanece como está. E também tem a questão daqueles vídeos mais curtos que eu, de certa forma, mostro o rosto, até porque é assim que o videocast do Luneta Sonora vai ser, para que as pessoas vão se acostumando com o rosto, para que as pessoas vão se acostumando que aquilo ali é feito por humanos, ou melhor, por um humano, e que não há um rosto oculto trabalhando nisso tudo, porque como eu disse e vou explicar até um próximo episódio, numa próxima semana, inclusive os temas dos próximos episódios já estão definidos, né? Como o próximo é sobre a cor como referência do momento e o terceiro é o trabalho é real, o trabalho é sério. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso, ok? Então, é isso. Acho que eu falei demais depois desse quase um mês que eu não gravava episódio e depois de um mês tudo mudou. Esse foi o Luneta Sonora de hoje. Vocês já sabem que tem episódio inédito toda sexta-feira na sua plataforma de áudio preferida, nos sites e no YouTube. Sabe também que pode me encontrar nas redes sociais, @Josivandro e @Josivandro no Tumblr e no X. E a gente se encontra por aí. Até lá e não desanime.